Tudo começa quando Jerônimo está escrevendo seu nome de Renata em uma árvore perto da que Rafael escreveu o dele com Roberta. E nisso Aurora chega e fala para ele que já está tudo pronto. Por outro lado, todos estão assistindo ao espetáculo com o touro. E Clara comenta que tem muita pena porque o touro fica desesperado naquela situação. E então Antônio fala que vai até lá para dar uns conselhos para o rapaz. E nisso ele fica olhando o touro muito nervoso. E então ele ataca o rapaz, e Antônio resolve entrar correndo para defender ele. Só que o touro está muito furioso e também ataca, que imediata cai no chão e deixa Regina apavorada. Enquanto isso, César está falando para Serena não perder tempo com ele, porque os dois não têm nada em comum. Então ela fica furiosa e fala para ele também não perder tempo com Constanza, porque ela parece mãe dele, e quer saber se ele quer uma aventura com uma mulher mais velha. E diz que ele é só um moleque para ela, e César fica furioso e fala que para ela não se meter, e deixa claro que nunca esteve interessado por Serena, e nunca vai estar, e então vai embora. No hospital, Isidro pergunta para Regina como está Antônio, mas ela diz que o médico ainda não disse nada, e em seguida o doutor chega dizendo que ele está muito grave, e que precisa ser transferido para a cidade do México, mas que eles não possuem recursos, e que o melhor seria ir de helicóptero. E então Isidro fala para Regina pedir ajuda de Gonçalo, mas ela diz que é melhor eles arrumarem outra opção, mas Isidro deixa claro que eles não estão com tempo. Um tempo depois, o telefone da mansão começa a tocar, e então Josefina vai atender. E nisso Isidro está do outro lado da linha e assustado pergunta quem está falando. E então reconhece a voz de Josefina quando foi até a casa de Regina mostrar a menina e então pergunta quem está falando e ela responde que é Fina Monterrubio. E ele fala para Regina que é a esposa de Gonçalo. E nesse meio tempo Adriana está com Honório e fala que já sabe do casamento de Matias e Roberta e então acha que talvez não seja uma boa ideia ir morar com o pai, porque terá que encontrar com Matias o tempo todo, mas Honório fala que ela terá que aprender a lidar com isso, porque eles vão precisar se ver na empresa e nas festas de família. Enquanto isso, Josefina está furiosa querendo saber quem está na linha, e então Isidro fala seu nome, e ela reconhece a voz dele e se lembra do passado. E nisso Gonçalo se aproxima e quer saber quem é. E ela passa o telefone e então Isidro passa para Regina que diz que é uma emergência e explica que Antônio precisa de ajuda. E ele fala o nome dela e garante que vai ajudar. E em seguida Josefina fica furiosa porque Regina ligou para a casa dela, mas Gonçalo garante que é uma emergência, mas ela diz que se sente mal só de ouvir o nome dessa mulher. Porém Gonçalo diz que ela está precisando de ajuda, e que não vai deixar de fazer isso. Regina fala para Isidro que Gonçalo vai ajudar, e depois pergunta por que ele está pálido. E então ele fala que teve a impressão de que conhece a voz da mulher de Gonçalo, mas depois fala que isso não é nada, e que agora eles precisam focar na saúde de Antônio. E então Regina vai procurar o médico, e Isidro fica pensativo. Por outro lado, Honório está ajudando Adriana com a mudança. Quando ela pergunta se ele sabe de Renata, por que ela não atende o celular, e diz que vai ser um baque para ela saber que Matias e Roberta estão esperando um bebê. E Honório fala que ela não ama Matias, e não vai sentir nem um terço do que ele sentiu quando ela se casou com Jerônimo. No hotel, Isidro liga para Clara e avisa para ela fazer as malas para voltarem para casa. E ela comenta que não gosta dos favores que sua filha vai ficar devendo a Gonçalo. E em seguida Isidro fala para Inês que está perturbado com a voz de Josefina Monterrubio. No hospital,
O doutor fala para Regina que Antônio está em estado grave. E então o rapaz fala que ele está assim porque foi ajudar ele. Mas Regina diz que se sente culpada porque ele foi enfrentar o touro por ela. E então o rapaz fala para ela não se afastar dele, porque é a força que Antônio necessita para seguir em frente. Inês está chocada perguntando a Isidro se ele acha que a esposa de Gonçalo é amante de Roberto. Mas ele diz que não pode confirmar nada, e então ela fala que ele precisa avisar isso para o inspetor amigo de Antônio, porque eles não podem ficar com essa dúvida, e combinam de não contar nada para Regina e Clara. De volta ao hospital, o médico chega no quarto dizendo que Gonçalo acabou de chegar com a ambulância aérea. E então ela fica feliz e fala que tudo vai ficar bem, mas Antônio quer saber o que Gonçalo está fazendo lá. E nesse meio tempo, Augusto está ajudando Renata a se sentar, e ela comenta que perdeu seu celular no acidente, mas ele fala que vai conseguir outro. E Renata fala que gostaria muito de conversar com Adriana, mas não sabe o telefone da casa dela. E então Augusto fala para ela ligar para a casa de seus pais, mas Renata diz que não quer que sua mãe saiba que seu casamento fracassou, mas precisa saber quem é o pai do filho de Roberta. E então Augusto fala para ela convidar Adriana para ir até a fazenda para elas conversarem. No hospital, Regina fala para Antônio que chamou Gonçalo para ajudar. E então ele pede para ela o chamar, e Regina vai lá fora e cumprimenta Gonçalo. E então os dois entram, e Antônio agradece a ele pela ajuda, mas Gonçalo fala que foi Regina que o chamou, e que ela estava muito preocupada. Na mansão, Roberta fica chocada quando Josefina fala que Regina ligou para chamar seu pai, e então ela fala que vão se aproveitar disso, e manda a filha ligar para o pai. Gonçalo recebe a ligação de Roberta, que faz uma cena dizendo que sua mãe desapareceu, e ele fala que não está na cidade, mas que vai correndo para casa quando chegar. Então ela desliga e fala para a mãe que ele acreditou em tudo. E Josefina acha ótimo e fala que agora vai passear um pouco. No povoado, Alzira chora sozinha, quando Aurora chega e quer saber o que está acontecendo. E ela diz que está decepcionada com Álvaro, e que Karina não merece viver com esse homem, e diz que às vezes tem vontade de gritar a infidelidade dele, mas Aurora fala para ela não dizer nada, porque pode doer muito em Karina, e espera que isso não tenha consequências. Na Bonita, Álvaro vai até Karina e pede outra oportunidade. Mas ela diz que não pode viver sendo maltratada, e ele fala que isso jamais vai voltar a acontecer, e que já tirou todas as bebidas da casa, e implora para ela pelo menos pensar. E então Karina diz que vai pensar, mas deixa claro que isso não significa que vai voltar com ele. Enquanto isso, Renata fala para Augusto que vai ficar na fazenda até o fim da festa e ele pergunta se Jerônimo também vai dar uma, mas ela diz que não, porque ele está com problemas financeiros, mas Augusto diz que isso não é verdade, e que ele pagou uma multa altíssima para ficar com a fazenda. E nisso Aurora chega, e Renata ainda chocada diz que vai para seu quarto, e Aurora quer saber o que aconteceu. E Augusto, muito satisfeito, fala que ela está descobrindo que o marido a enganou. E nisso, Constança está com Matias, dizendo que está surpresa porque Josefina e Roberta aceitaram o contrato pré-matrimonial. E ele fala que gostaria muito de se casar apaixonado. E nisso Adriana chega com Honório e eles se cumprimentam. E em seguida Roberta chega chorando e falando que sua mãe sumiu. E pede para eles ajudarem a encontrá-la. E enquanto isso, Josefina chega no centro de Regina e começa a escrever na janela de um carro. Na cruz de amor, Renata está em seu quarto e pega a carta de Jerônimo.
E então pensa que talvez ele tenha mentido sobre amar ela, e começa a se lembrar de quando quase implorou para ele ficar com ela, mas Jerônimo não aceitou. E então fica se perguntando quem é esse que ela se casou. Enquanto isso, Jerônimo fala para Carlos que já está tudo certo para mais tarde, e ele pergunta o que vai acontecer se não der certo, mas Jerônimo garante que vai dar. Na cidade, Antônio está sendo levado, e fala para Regina que vai se salvar para casar com ela. E então quando ela vai falar para Gonçalo que já estava decidida a não se casar, chegam os repórteres e atrapalham a conversa, perguntando como Antônio está. E então Regina começa a falar e Gonçalo se afasta e decide ir embora. De volta em casa, todos estão mobilizados para encontrar Josefina. E então Matias fala que seu pai já está voltando para casa. E Roberta chama ele de meu amor e pergunta o que vão fazer, e deixa Adriana incomodada. No povoado, Karina vai até o quarto de Renata que está dormindo, e cobre ela. E então Renata acorda e agradece. Então fala que vai fazer uma pergunta, e quer saber se Jerônimo é rico ou pobre. E Karina dá certeza que ele é rico, e fala que ele quis comprar as terras de Álvaro, mas que ele já tinha vendido para Augusto. E então pergunta se Renata não sabia que seu marido é rico. E ela fala que não, e que ele é tão pobre que só tem muito dinheiro. E enquanto isso, Jerônimo está fazendo suas contas, e se pergunta de que serve tanto dinheiro se não pode ter Renata ao seu lado. A noite chega, e Aurora fala para Renata tomar seus remédios. E Augusto concorda, dizendo que ela precisa se cuidar. Então Renata diz que tudo bem, e em seguida fala que vai dormir, e então se levanta para ir ao quarto. E nisso Aurora chama Augusto, e ele quer saber o que ela quer, mas ela não fala e só puxa ele. Na Bonita, Matilde pergunta o que Jerônimo e Carlos querem jantar, mas eles falam que não querem nada. E ela pergunta onde eles vão, mas eles não respondem e vão embora. De volta à Cruz de Amor, Renata está em seu quarto, e se prepara para dormir. E nisso Aurora está lá fora distraindo Augusto. Enquanto isso, Jerônimo entra na fazenda, e chega no quarto de Renata. E então ela percebe a presença dele e pede para Jerônimo não tocar nela. Mas ele pede para ela ficar tranquila e vai saindo com ela no colo. Mas o que ele não estava esperando era que Ezequiel iria aparecer armado para acabar com os planos dele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.